Olá, meu nome é Isadora e eu sou estudante da Universidade Federal de Santa Catarina. Eu sou bolsista do programa PIBIC e trabalho no CERMAT, Núcleo de Pesquisa em Materiais Cerâmicos e Compósitos, sob a orientação do professor Márcio Celso Fredo. Nesse vídeo eu vou apresentar para vocês o meu projeto intitulado FGM Zirconia Dental Porcelain through Oriented Freeze Casting for Adhesion Improvement on Dental Implants. A motivação para esse trabalho vem do fato que o desacoplamento da região coroapilar é um fator limitante no tempo de vida útil de um implante dentário. E o objetivo desse trabalho é, portanto, melhorar o acoplamento zircônia-porcelana para o uso das mesmas como pilar e coroa. Nossa abordagem foi a fabricação de Functionally Graded Materials de zircônia por freeze casting e impregnação com porcelana. Os FGM, Functionally Graded Materials, são materiais nos quais a composição ou a microestrutura variam suavemente no espaço. Através desses materiais, evita-se a existência de interfaces macroscópicas e, por conseguinte, a transição abrupta de propriedades, o que pode solucionar, entre outros problemas, o desacoplamento. O freeze casting é uma técnica de processamento na qual cristais, normalmente de gelo, são usados como precursores para poros. Quando uma suspensão cerâmica, a barbotina, é solidificada controladamente, uma estrutura de duas fases, compostas de cristais e pó cerâmico, é formada. Por meio de um extrator, como um liofilizador, pode-se remover o material que compõe os cristais, formando uma estrutura composta de pó suavemente compactado e poros do mesmo tamanho e morfologia dos cristais. A amostra pode então ser sinterizada para densificar as partículas de pó e aumentar a resistência mecânica da peça. Essa técnica promove a formação de poros orientados, altamente conectados e com gradiente de tamanho, apresentando propriedades mecânicas superiores a outros métodos de fabricação de materiais porosos. As barbotinas para o freeze casting foram preparadas usando água, pó de zircônia e dispersante da Arvan-CN. O dispersante é necessário para obter uma barbotina que seja suficientemente estável a ponto de que as partículas não se aglomerem e fiquem suspensas durante todo o processo de congelamento. Para fazer a otimização dos dispersantes, ensaios de potencial zeta e índice de instabilidade em suspensões cerâmicas contendo 0, meio, 1 e 1,5% em peso de dispersante foram feitos. As barbotinas foram produzidas com 30%, 40% e 50% em peso de zircônia. Para a fabricação das estruturas porosas de zircônia foram usados 4 ml de suspensão cerâmica por amostra. O freeze casting foi realizado no cold finger, que consiste em um molde com paredes de polietileno de alta densidade acoplado a uma base de cobre refrigerada com nitrogênio líquido. Após o freeze casting, as amostras foram liofilizadas por 48 horas e sinterizadas a 1500 graus Celsius por 2 horas, com taxa de aquecimento de 5 graus Celsius por minuto. Em seguida, foi feita a infiltração com porcelana suspensa em álcool etílico absoluto. As amostras foram embebidas diversas vezes com a suspensão de porcelana e posteriormente submetidas a um tratamento térmico a 700 graus Celsius por 4 horas com taxa de aquecimento de 5 graus Celsius por minuto. Tal tratamento foi executado visando sinterizar o pó de porcelana, bem como promover o amolecimento da porcelana para que a mesma penetrasse nos poros mais profundamente. O potencial zeta para cada quantidade de dispersante se encontra na figura A. A suspensão é estável para a quantidade de Darvan-CN acima de 1% em peso. Na figura B, pode-se verificar que o índice de instabilidade foi o mais baixo para amostras contendo 1% em peso de dispersante. Considerando os resultados de potencial zeta e de índice de instabilidade, 1% em peso de Darvan foi selecionado para a formulação da barbotina. A partir das distribuições de tamanho de partícula expressas na figura, pôde-se concluir que a partir de 1 minuto de sonda ultrassônica não há redução significativa do tamanho de partícula e, portanto, durante a preparação da barbotina, a desaglomeração máxima pode ser assegurada submetendo a mesma a 1 minuto de sonda. Pelas imagens de microscopia eletrônica de varredura, pôde-se confirmar que as amostras apresentam uma estrutura lamelar satisfatória com espessura menor que 20 micrômetros. Não foi possível verificar a impregnação de porcelana na amostra, a qual não penetrou os poros e ficou apenas na superfície da mesma. Possíveis causas que podem ser levantadas são o reduzido diâmetro dos poros obtidos e a ineficiência do método de infiltração das amostras. As amostras de zircônia foram comprimidas na direção vertical e horizontal. Os dados adquiridos foi calculada a tensão máxima aplicada durante o ensaio a partir da força máxima necessária para a compressão e da área superficial da amostra ensaiada. Conforme esperado, a porosidade da peça foi prejudicial para o modo de elasticidade e também para a resistência à fratura. Quando a força é feita de forma perpendicular à direção dos poros, o efeito é ainda mais grave. Em teoria, a compressão de muitas folhas se propagam de forma estável devido a um esmagamento geral. Podemos concluir que a utilização do processo de freeze casting para a produção de peças cerâmicas com porosidade orientada é possível. O freeze casting é um processo simples e versátil, pois trata-se essencialmente de um processo físico, não requer uso de grande quantidade de aditivos e não requer queima de grandes volumes de orgânicos.
No entanto, não foi possível impregnar o material adequadamente com porcelana, fazendo necessários estudos posteriores para a viabilização de tal processo.